Havendo número legal, invocando a Deus, pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Paulo Messina para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 32ª sessão extraordinária de 9 de novembro de 2010. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, e Tereza Berger a convite. Às 14h30, com a presença dos senhores vereadores Chiquinho Brazão, Marcelo Piuí, Jorge Felipe, Dr. Jorge Manaia, Raimon, Tio Carlos, João Mendes Jesus, João Cabral, Elton Babu, Paulo Messina, Jorge Braz, Jorginho da SOS, Alfredo Sirquis, Rubens Andrade, Eliomar Coelho, Tereza Berger, Alexandre Cerruti, Eider Dantas, Adilson Pires, S. Ferraz, Clarissa Garotinho, Dr. Carlos Eduardo, Aloysio de Freitas, José Everaldo, Tânia Bastos, Luiz Carlos Ramos, Jorge Pereira, Dr. Jairinho, Professor Washington, Carlos Caiado, Patrícia Murim, Bencardino, Fausto Alves, Lilian Sá, Carlos Bolsonaro, Stepana Ciciana, Hereide Pedregal, Dr. Gilberto, Renato Moura, Roberto Monteiro, Lucinha, Leonel Brizola Neto, Márcio Pacheco, Rosa Fernandes, Dr. João Ricardo e Vera Lins, 46, era mais fácil ter lido os 5 que não vieram, né? Assume a presidência a senhora vereadora Tereza Berger e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Raimon. Encerra-se a sessão às 17h27. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16h. Está suspensa a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento sem número. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a retirada do PL 123 de 2009, de minha autoria, da ordem do dia semanal. Vereadora Lilian Sá. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovados. Requerimento 939 de 2010, de autoria do Dr. Carlos Eduardo. Requer a mesa diretora, na forma regimental, com base no artigo 313 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, seja concedida a medalha de reconhecimento Chiquinha Gonzaga, doutora Daniele Rodrigues Vidal Rocha, pelos relevantes serviços prestados à sociedade carioca. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovados. Requerimento 940 de 2010, de autoria da vereadora Vera Lins. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas de mérito pederneste ao 3º sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro, Paulo Sérgio Cunha de Lima, RG 15209, pelos relevantes serviços prestados. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovados. Requerimento 941, de autoria da vereadora Vera Lins. Requer a mesa diretora, na forma regimental, concessão do conjunto de medalhas de mérito pederneste ao 1º sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro, Paulo Sérgio de Azevedo Borges, RG 15170, pelos relevantes serviços prestados. Os vereadores que aprovam estão aprovados. Requerimento do vereador Dr. Carlos Eduardo. Requer a mesa diretora, na forma regimental, com base no artigo 313 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, seja concedido o conjunto de medalhas de mérito pederneste ao cirurgião dentista Dr. Ricardo Machado Ribeiro, coronel do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro, atualmente ocupa o cargo de diretor da Diretoria Geral de Odontologia do CBMRJ. Seu currículo anexo demonstra sua brilhante carreira. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Encontra-se à disposição dos senhores vereadores para consulta
A redação final do projeto de lei número 1820-A de 2008, de autoria do senhor vereador Carlos Caiado, que dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de processo de sanitarização nos locais que especifica. Caso não sofra emenda de redação, será considerada aprovada e irá a autógrafos nos termos do artigo 249, parágrafo 1º do Regimento Interno. Pela ordem, com a palavra, o vereador Tio Carlos. Senhor presidente, boa tarde. Gostaria de registrar a ausência do nobre vereador, doutor Ivanir de Mello, em função de problemas de saúde. Já fiz isso ontem. Gostaria que constassem a ausência do nobre vereador. Passamos à ordem do dia. Eleição de membro para compor a Comissão Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência. Tramitação especial. Pela ordem, vereador Tio Carlos. Senhor presidente, gostaria de pedir adiamento por 2 sessões. A presidência submete ao plenário pedido de adiamento por 2 sessões. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Está adiado por 2 sessões. Em tramitação especial, em regime de urgência, em segunda discussão, com quórum de maioria simples, projeto de lei número 728 de 2010, mensagem número 107 de 2010, de autoria do Poder Executivo, que cria 10 novos conselhos tutelares. O projeto recebeu emendas de número 1 a 5. Isso. A gente está fazendo o suspendido 2 minutinhos para poder fazer o avulso para os vereadores. A presidência vai suspender a sessão por 5 minutos, para que os vereadores possam receber o avulso das emendas, e em seguida as comissões vamos colher parecer das comissão parecer oral. A sessão está suspensa por 5 minutos. Entregaram 3, agora entregaram mais. Está reaberta a sessão, as emendas já estão disponíveis para os senhores vereadores. Pela ordem, o vereador Roberto Monteiro. Senhor presidente, verificação de quórum. Solicitada a verificação de quórum pelo vereador Roberto Monteiro. Senhores vereadores presentes no plenário e nas dependências da casa, compareçam para registrar a presença de vossas excelências. Senhores vereadores Adilson Pires, Alexandre Cerruti, Alfredo Sirquis, Azuíros Freitas, André Gouveia Vieira, Ben Cardino, Carlos Caiado, doutor Carlos Eduardo, doutor Jairinho, doutor Jorge Manaia, Eider Dantas, Elton Babu, João Cabral, João Mendes de Jesus, Jorge Braz, Jorginho da SOS, José Everaldo, registrou a presença, Nereide Pedregal, Paulo Messina, Rosa Fernandes, S. Ferraz. Feita a verificação de quórum, presentes senhores, 13 senhores vereadores, não há quórum para continuar com os trabalhos. Antes de encerrar, a presidência comunica que haverá hoje às 18 horas, no plenário Teotônio Vilela, a entrega do conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto em comemoração aos 25 anos da Escola Politécnica Joaquim Venâncio, Fiocruz, aos 60 anos do Hospital Jesus. Requerimento do vereador Raymond. Está encerrado. Então, convoca a sessão extraordinária para amanhã, às 14 horas.